Operação Tonga foi o codinome dado à operação aerotransportada realizada pela 6ª Divisão Aerotransportada Britânica entre 5 e 7 de junho de 1944, como parte da Operação Overlord e dos desembarques do dia D durante a Segunda Guerra Mundial. Os paraquedistas e as forças aerotransportadas da divisão, comandadas pelo Major-General Richard Nelson Gale, pousaram no flanco oriental na área de invasão, perto da cidade de Caen, incumbidos de uma série de objetivos. A divisão deveria capturar 2 pontes estrategicamente importantes sobre o canal de Caen e o rio Orne, que seriam usadas pelas forças terrestres aliadas para avançar assim que os desembarques marítimos tivessem ocorrido, destruir várias outras pontes para negar o seu uso aos alemães e garantir várias importantes aldeias. A divisão também recebeu a tarefa de atacar e destruir a Merville Gun Battery, uma bateria de artilharia que a inteligência aliada acreditava abrigar uma série de peças de artilharia pesada que poderiam bombardear a praia de invasão mais próxima, que era o codinome Sword Beach, e possivelmente infligir pesadas baixas aos aliados. Tendo alcançado esses objetivos, a divisão deveria então criar e assegurar uma cabeça de ponte focada em torno das pontes capturadas até que se ligassem ao avanço das forças terrestres aliadas. Antes de prosseguirmos com o tema, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. Agora sim, vamos lá! Como vimos, a Operação Tonga teve início no planejamento da Operação Overlord, que era o plano aliado para a eventual invasão e libertação da França ocupada pelos alemães. O planejamento dessa invasão começou em maio de 1943, quando o presidente Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Churchill se reuniram durante a Conferência de Washington. Os 2 líderes aliados decidiram que todas as forças aliadas disponíveis deveriam ser concentradas no Reino Unido e que o planejamento para a invasão do noroeste da Europa deveria começar. Uma data provisória de maio de 1944 foi definida com o codinome Overlord. Um Estado-Maior Conjunto Anglo-Americano de Planejamento foi criado sob o comando do General-Major Frederick Morgan, e a quem foi dado o título de chefe do Estado-Maior do Comandante Supremo Aliado. Os primeiros rascunhos do Overlord apelaram ao compromisso das forças aerotransportadas para apoiar as forças terrestres e proteger as suas áreas de desembarque. A Operação Skyscraper, por exemplo, exigia o envio de 2 divisões aerotransportadas para apoiar os desembarques na praia que seriam feitos por 5 divisões de infantaria. Uma divisão aerotransportada pousaria perto de Caen e outra perto da costa leste da península de Cotetim. O Plano C, que era uma proposta ambiciosa apresentada pelo general George Marshall, que era o chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, teria envolvido um grande lançamento aéreo no rio Sena, com o objetivo de cortar as forças alemãs pela metade durante o próprio dia D. Morgan e sua equipe finalmente decidiram que a invasão deveria ocorrer ao longo de uma frente de 50 quilômetros do rio Orne em direção ao oeste. O plano final utilizaria 3 divisões no primeiro ataque, com forças aerotransportadas sendo lançadas sobre a cidade de Caen no início do primeiro dia para tomar a primeira rota de fuga. Após a nomeação do general Montgomery para o comando do 21º Grupo de Exércitos e comando geral de todas as forças terrestres para desembarcar na Normandia, o plano passou por uma série de revisões adicionais. Em 21 de janeiro de 1944, o plano Overlord revisado foi apresentado ao general Dwight Eisenhower, que havia sido escolhido como comandante supremo aliado para a invasão. O plano revisado de Montgomery ampliou a área de desembarque para incluir toda a costa entre o rio Orne e a costa leste da península de Cotetim. 5 divisões pousariam nas praias e, apoiadas por 3 divisões aerotransportadas, pousariam em ambos os lados das áreas de desembarque para proteger os seus flancos e proteger as tropas de desembarques do contra-ataque. As forças aerotransportadas britânicas foram designadas para o flanco oriental e as forças aerotransportadas americanas para o oeste. A 6ª Divisão Aerotransportada enfrentou considerável oposição das forças alemãs nas proximidades de Caen e do rio Orne durante junho de 1944. As principais unidades do exército alemão eram caracterizadas por serem formações estáticas, compostas em grande parte por tropas clinicamente rebaixadas e recrutas recrutadas na União Soviética e também na Europa Oriental. Ambas as divisões dispunham de uma variedade de canhões antitanque, peças de artilharia, além de um pequeno número de tanques e canhões autopropelidos alemães e franceses. No entanto, essas divisões não eram consideradas altamente eficientes, com as avaliações da inteligência aliada indicando uma eficácia de apenas 40% em funções estáticas e 15% em funções de contra-ataque. A área também abrigava 2 companhias blindadas, bem como formações de infantaria improvisadas formadas a partir de estabelecimentos de treinamento. Sob as ordens do Marechal de Campo Ivan Rommel, as forças alemãs construíram extensas posições defensivas estáticas e obstáculos para conter o avanço das forças aliadas.
Rommel havia sido nomeado inspetor-geral de defesas costeiras e comandante do grupo de exércitos B em novembro de 1943. Após a sua chegada, ele avaliou as defesas existentes na região e imediatamente iniciou o processo de aprimoramento. Ele acreditava que menos de 30% das defesas alemãs eram adequadas. As medidas antiaéreas incluíam a implantação de um grande número de minas para criar campos minados, juntamente com a construção de espargos de Rommel, que eram postes reforçados com arame de até 2 metros de altura, muitos dos quais estavam ligados às minas ou outras armadilhas destinadas a destruir planadores e causar baixas nas tropas aerotransportadas. Rommel registrou em seu diário que uma divisão havia colocado mais de 300 mil estacas no solo para impedir pousos aéreos, enquanto outra unidade havia erguido mais de 900 mil. A bateria de artilharia Merville era uma das posições mais fortificadas na área, com cerca de 30 bunkers, um posto de observação e um bunker de comando que abrigava artilharia. Toda essa bateria estava cercada por arame farpado, campos minados e valas antitanque. A 6ª Divisão Aerotransportada desempenhou um papel significativo na Operação Overlord durante a Segunda Guerra Mundial. Comandada pelo Major-General Richard Gale, a divisão foi ativada em abril de 1943 e foi concebida com o único propósito de realizar operações aerotransportadas em níveis de divisão, que era um conceito relativamente novo na época. A Operação Overlord, planejada para junho de 1944, marcaria sua primeira experiência de combate. A formação da 6ª Divisão Aerotransportada ocorreu em um momento em que havia um debate considerável sobre o papel que essa unidade deveria desempenhar na invasão da Normandia. No início de 1944, o Major-General Gale ainda não tinha recebido uma tarefa aerotransportada específica para sua divisão. Isso refletia as discussões em andamento no nível estratégico sobre o plano mais amplo sobre o dia D. Em fevereiro de 1944, o Major-General Frederick Browning, comandante de todas as forças aerotransportadas britânicas, chegou ao quartel-general da 6ª Divisão para informar Gale sobre a missão que a divisão deveria realizar durante a invasão, chamada de Operação Tonga. O plano original de Tonga envolvia apenas uma brigada de paraquedistas e uma bateria antitanque sendo anexadas à 3ª Divisão de Infantaria Britânica. Essa força tinha a missão de capturar pontes estratégicas sobre o Canal de Caen e o Rio Orne, nas cidades de Bernaville e Ranville. Gale expressou objeções à operação em pequena escala, argumentando que uma única brigada não seria capaz de alcançar os objetivos com eficácia, dadas as limitações de pessoal. Ele solicitou que a divisão como um todo fosse mobilizada para a missão. Após consultas superiores, Browning concordou com o pedido de Gale e autorizou o planejamento da operação em escala total. A 6ª Divisão Aerotransportada recebeu 3 tarefas específicas para realizar na Operação Tonga. A primeira e mais crítica era a captura de 2 pontes sobre o Canal de Caen e o Rio Orne, que deveriam ser mantidas contra contra-ataques inimigos. A divisão não tinha conhecimento de que essas pontes eram inadequadas para suportar tanques. A segunda tarefa envolvia a destruição da fortemente fortificada bateria de artilharia costeira em Merville, para evitar que bombardeasse as forças aliadas que desembarcassem na área conhecida como Sword Beach. A terceira missão consistia na destruição de várias pontes que cruzavam o rio Dives. Esta divisão deveria manter o território conquistado até que fosse aliviado pelo avanço das forças terrestres britânicas. O planejamento detalhado para a Operação Tonga começou em fevereiro. Isso incluiu a expansão do número de aeronaves de transporte para acomodar toda a divisão, bem como a realização de exercícios aerotransportados em grande escala para aprimorar a eficiência na implantação de brigadas em múltiplas zonas de pouso. Pilotos e tripulações foram submetidos a treinamento intensivo, incluindo voos de formação, treinamento de tripulação e exercícios de reconhecimento. À medida que a data da operação se aproximava, o treinamento se intensificou, com unidades de planadores passando horas praticando as manobras necessárias para o pouso próximo às pontes-alvos e outros objetivos críticos. Postes semelhantes aos da Normandia foram erguidos nos campos de pouso e unidades de engenharia foram treinadas para remover obstáculos rapidamente. A unidade designada para neutralizar a bateria de Merville passou semanas construindo uma réplica da fortificação e realizando exercícios de treinamento nessa área. Além disso, os pilotos receberam mapas detalhados, fotografias e maquetes para familiarizar eles com as zonas de pouso e objetivos primários. Na noite de 4 para 5 de junho de 1944, 24 horas antes do ataque geral da Operação Overlord, 9 paraquedistas foram lançados nas proximidades das zonas de pouso X e Y na Normandia. Eles receberam instruções para entrar em contato com a resistência local. No dia 5 de junho, horas antes de embarcar em aviões e planadores, o general Gale dirigiu-se aos homens da sua 6ª Divisão Aerotransportada Britânica para um último encorajamento antes do início da operação. Em questão de horas, os paraquedistas receberam
novos uniformes sem mangas e começaram os preparativos, incluindo a verificação de munição, camuflagem, inspeção dos paraquedas e instruções finais. Os aviões e planadores partiram em direção à Normandia na noite de 5 de junho. As condições climáticas eram favoráveis, mas a visibilidade estava prejudicada devido às nuvens que ocultavam temporariamente a Lua. Isso tornou a navegação mais difícil para os pilotos, que tinham visto os alvos apenas em fotografias de reconhecimento aéreo. O Major Howard e a Companhia D, que voaram sobre o rio Orne, pousaram perto da Ponte Pegasus. Dos 3 planadores Horsa planejados para a missão de Ponte Horsa em Rainville, apenas 2 atingiram o local pretendido, enquanto o terceiro planador pousou a 10 km de distância, confundindo as pontes do Orne. No entanto, o tenente Dennis Fox conseguiu capturar essa ponte e enviou uma mensagem codificada com o texto Ham and Jam para indicar o sucesso da sua missão. Os bombardeiros lançaram os paraquedistas e planadores, com alguns Stirling derrubados pela flak alemã. No entanto, os paraquedistas tiveram dificuldades para se regrupar no solo, e os alemães enviaram patrulhas ao longo do rio Orne e da área de Rainville para responder à operação aerotransportada. Os paraquedistas sofreram obstáculos, como os aspargos de Rommel, que eram postes de madeira perigosos para os planadores. O tenente-coronel Otway, do 9º Batalhão, reuniu suas tropas após o salto, mas eles haviam se perdido, e apenas 150 dos 700 paraquedistas estavam presentes. Otway lançou um ataque à bateria de Merville, que estava armada com canhões de 100 mm. Apesar de sofrerem pesadas baixas, seus homens conseguiram neutralizar a bateria. Enquanto isso, o general Gale instalou seus postos de comando na zona de Salto N e esperou pela chegada das tropas anfíbias. Os paraquedistas britânicos encarregados de destruir as pontes seguiram em direção aos seus objetivos, com as primeiras pontes sendo destruídas por paraquedistas canadenses. O Major Howard e os seus homens mantiveram posições defensivas em torno da Ponte Pegasus, enfrentando ataques alemães durante a noite e pela manhã. E por fim, a chegada das tropas anfíbias da Praia Sword reforçou a posição dos paraquedistas. A Operação Tonga foi um sucesso, com todas as tarefas atribuídas à 6ª Divisão Aerotransportada sendo cumprida dentro dos prazos estabelecidos. Essas tarefas foram realizadas apesar dos desafios causados pela dispersão de um grande número de tropas aerotransportadas em sua área de operações designada, devido a problemas relacionados ao mau tempo e à navegação imprecisa por parte dos pilotos dos aviões de transporte que as transportavam. As tropas que foram transportadas por planadores também enfrentaram erros de navegação, com 10 dos 85 planadores designados para a operação, aterrissando a mais de 3,2 km das suas zonas de pouso. No entanto, um efeito não intencional, mas benéfico dessas aterrissagens dispersas foi a confusão que elas causaram aos alemães em relação à área e à extensão dos desembarques aéreos. A 6ª Divisão Aerotransportada sofreu um total de 800 baixas entre 5 e 7 de junho, de um contingente de 8.500 homens destacados. As perdas alemãs são estimadas em 400 mortos e 400 capturados. Além disso, 14 tanques foram perdidos durante contra-ataques nas proximidades das pontes sobre o rio Omme e do canal de Caen. De forma geral, a qualidade do trabalho dos pilotos durante os lançamentos noturnos e o transporte de planadores permitiu à 6ª Divisão realizar ações precisas e rápidas, surpreendendo totalmente os alemães. Todos os objetivos essenciais para o sucesso da Operação Tonga foram alcançados a tempo, graças ao trabalho preparatório e à coragem dos soldados britânicos envolvidos na batalha. A unidade sofreu muitas baixas durante a noite e na manhã de 6 de junho, o que ameaçou temporariamente a continuação da sua ação na ala esquerda da invasão aliada. A Operação Mallard, que começou no dia D às 21 horas, fortaleceu consideravelmente as posições britânicas a leste do rio Orne. A lógica geral das ações aerotransportadas, realizadas simultaneamente em uma área tão ampla, escapou ao controle do Estado-Maior alemão, que teve que lidar com a ausência temporária de oficiais líderes na linha da frente. Isso foi uma das consequências inesperadas da dispersão das unidades aliadas a leste do rio Orne. Os alemães não compreenderam as verdadeiras intenções dos paraquedistas britânicos, perdendo tempo testando as posições defensivas das unidades aerotransportadas. E por fim, os oponentes das tropas britânicas reagiram tarde demais, cerca das 10 horas da manhã do dia D, e as suas ações careceram de coordenação para ameaçar efetivamente toda a ação aliada em sua ala esquerda. Durante os dias 7 a 10 de junho, a 6ª Divisão enfrentou ataques alemães, mantendo o controle da área entre os rios Omme e Dives até 14 de junho, quando a 51ª Divisão de Infantaria Highland assumiu a parte sul da cabeça de ponte do Orne. Em 10 de junho, a 6ª Divisão Aerotransportada recebeu a missão de expandir a cabeça de ponte a leste do rio Orne, e para reforçar essa divisão, o 5º Batalhão Black Watch se juntou à 3ª Brigada de Paraquedistas. No entanto, os paraquedistas encontraram forte resistência ao atacar
prévio em 11 de junho e sofreram baixas. No dia seguinte, toda a frente da 3ª Brigada enfrentou ataques alemães, com foco nas posições do 9º Batalhão de Paraquedistas. O tenente-coronel Otway liderou um contra-ataque contra os paraquedistas canadenses, forçando os alemães a recuar. A 6ª Divisão foi reforçada com unidades holandesas e belgas nas semanas seguintes. Em 7 de agosto, a divisão iniciou operações ofensivas, avançando contra a forte resistência alemã. Em 9 dias, eles avançavam 70 quilômetros, liberando uma grande área da França ocupada e capturando mais de 1.000 soldados alemães. Entre 6 de junho e 26 de agosto, as baixas totalizaram 4.457 homens, dos quais 821 foram mortos, 2.700 foram feridos e 927 foram dados como desaparecidos. A divisão foi finalmente retirada da linha da frente em 27 de agosto e embarcou para a Inglaterra no início de setembro. Tudo começou na manhã de 6 de junho, quando os aliados desembarcaram nas praias da Normandia. O plano alemão antes do desembarque aliado era fazer uma mobilização rápida e realizar contra-ataques fortes naquela área para empurrar eles de volta ao mar, dentro de um período de no máximo 48 horas. Esse prazo era muito importante, pois foi calculado que a cada hora que passava, os aliados descarregariam mais e mais material, o que levaria às suas posições sendo fortemente consolidadas. O que acabou acontecendo foi que nem os alemães conseguiram expulsar os aliados nos fracos contra-ataques que conseguiram lançar, nem os aliados conseguiram romper a região de forma que esperavam. Isso levou a um impasse na frente e ao início de uma nova batalha de atrito, na qual os alemães em última instância tinham tudo a perder. Hitler ficou muito irritado com essa situação, pois ele sabia que em breve os soviéticos lançariam um forte ataque no leste e ele precisava de todas as suas tropas lá e não presas na Normandia. Desgostoso com esse fracasso, ele culpou abertamente Rommel e seu círculo íntimo por ser derrotista e pessimista assim que a situação se complicou um pouco. Rommel, por outro lado, insistia repetidamente que ele precisava de mais liberdade de ação e não gostava de ter que pedir permissão ao alto comando alemão para realizar qualquer tipo de movimento, o que quase sempre era negado. Como todos esses debates e discussões eram realizados por telefone ou por telegrama, Hitler decidiu ir à área pessoalmente para se reunir com os seus 2 marechais e resolver as coisas. Em 16 de junho de 44, Hitler viajou com a sua comitiva de sua residência nos Alpes para um complexo de bunkers que ele tinha em Margival, que estava a cerca de 90 quilômetros a nordeste de Paris e também perto da cidade francesa de Soissons. Coincidentemente, esse era o complexo que havia sido preparado para dirigir as operações de invasão da Grã-Bretanha 4 anos antes. Rommel e Rundstedt chegaram na manhã seguinte e a reunião começou rapidamente. Após algumas saudações frias, Hitler começou a falar muito alto, expressando a sua insatisfação com a evolução dos combates. Ele criticou a falta de motivação dos seus comandantes para realizar ofensivas ou para defender posições até o último homem. Uma das questões nas quais ele mais insistiu foi que a cidade de Cherbourg tinha que ser mantida a todo custo e que a sua perda era inaceitável. Essa cidade, no entanto, seria perdida 13 dias depois, sem que a sua guarnição mostrasse muita resistência, o que o deixou furioso novamente e profundamente arrependido do general em que ele havia confiado a sua guarnição alguns meses antes. O primeiro dos 2 marechais a falar foi Rundstedt, mas ele praticamente fez isso para dar lugar a Rommel, pedindo que ele apresentasse o seu relatório, já que sempre que podia, ele evitava um confronto direto com o líder alemão. Quando Rommel tomou a palavra, a primeira coisa em que ele se concentrou foi na abissal diferença de forças com a qual ele se encontrava, tanto em terra, no ar e também no mar. Ele comentou que contra um inimigo assim era praticamente impossível lutar. Ele também disse que não era verdade que as suas tropas haviam sido pegas de surpresa e desprevenidas, e que as ações alemãs durante as primeiras horas foram sobre-humanas. Por fim, antes de entrar nos planos que tinha para resolver a situação, Rommel disse que Cherbourg seria perdido em poucos dias e que era inútil defender a série de fortalezas que haviam sido estabelecidas ao longo da costa, uma vez que os aliados já estavam no terreno. O marechal primeiro propôs trazer o maior número possível de homens e material dessas 16 fortalezas estabelecidas nas costas do canal e também da Bretanha para reforçar as defesas no interior da Normandia. Segundo ele, era inútil ter muitas tropas concentradas ali, pois o inimigo as cercaria sem lutar e continuaria o seu avanço. Isso se cumpriu em muitos casos,
e algumas dessas fortalezas permaneceram isoladas até o fim da guerra. Rommel relatou que o inimigo estava desembarcando entre 2 e 3 divisões por semana, e com base nos reforços que estava recebendo, os aliados acabariam rompendo a linha em algum ponto. O que ele queria fazer era recuar primeiro cerca de 15 quilômetros ao sul e estabelecer a linha a leste do rio Orne. Posteriormente, ele também queria preparar defesas nos rios Sena e Loire e estabelecer as suas defesas ali. Com isso, ele queria que os aliados penetrassem em todo o noroeste da França, fazendo eles deixar a cobertura da artilharia naval, que era tão eficaz em impedir qualquer contraofensiva alemã perto da costa. Essa ação também permitiria que ele se reagrupasse melhor e escolhesse uma área adequada para um grande contra-ataque que poderia pegar os aliados de surpresa e causar uma grande derrota, salvando todas as distâncias. É um plano semelhante ao que Manstein havia querido fazer um ano antes na bacia do Donetsk. Hitler recusou categoricamente, e a ideia de abandonar tanto território sem luta era simplesmente impensável. Em seguida, ele informou sobre os efeitos que os foguetes V1 lançados sobre Londres 4 dias antes estavam causando. Ele insistiu que essa nova arma, lançada sobre a capital inglesa, logo diminuiria o moral deles, e é por isso que eles tinham que se manter o mais forte possível perto das praias. Rommel disse que eles poderiam ser melhor utilizados contra as cabeças de pontes aliadas ou contra os portos ingleses onde as tropas estavam embarcando. Ele também reclamou da falta de apoio da Luftwaffe na área e também da esmagadora presença de aeronaves aliadas no setor, tornando seus movimentos praticamente impossíveis. O líder alemão concordou com ele nesse último ponto, mas disse a ele que a Luftwaffe logo seria equipada com centenas de caças modernos que voltariam a dominar os céus. Nesse ponto, em que Hitler pediu a eles para confiarem nessas promessas que ele estava lhes fazendo, Rommel disse que da mesma forma, tanto ele quanto o alto comando da Wehrmacht precisavam confiar neles e não considerar os seus relatórios como exagerados. Ele pediu que vários desses altos oficiais do alto comando visitassem a frente de batalha para ter uma ideia melhor da situação, já que cabia a eles dar as permissões e ordens finais. À medida que o debate se acirrava e voltava a crescer em torno dessa questão da liberdade de movimento, veio o aviso de que uma frota de bombardeiros aliados estava se aproximando da área e a reunião teve que ser interrompida imediatamente para que todos se dirigissem ao abrigo antiaéreo que o complexo possuía. Uma vez lá, enquanto esperavam que a ameaça passasse, uma nova conversa mais coloquial e informal começou entre Rommel e Hitler. Dessa vez, Rommel falou mais abertamente sobre a má situação em que a Alemanha se encontrava em todas as frentes e também sobre a tarefa impossível de resistir indefinidamente. Rommel deixou claro que a guerra estava perdida e que seria melhor negociar a paz. Naturalmente, Hitler não gostou nada dessas palavras, pois era a última coisa que ele queria ouvir. No entanto, ele chegou a lhe dizer que a negociação era impossível, primeiro porque ele não queria, e segundo porque mesmo que quisesse, os aliados já haviam decidido pela destruição e subjugação da Alemanha e nunca aceitariam uma rendição condicional. Finalmente, o líder alemão concluiu dizendo que agora tudo dependia da resistência fanática em todas as frentes e pediu a Rommel que não se preocupasse com assuntos políticos e se concentrasse unicamente em deter a invasão. Essas foram as últimas palavras que Hitler dirigiu a Rommel antes da despedida. Após o término desse evento, Rommel e Rundstedt concordaram em se encontrar novamente com Hitler 2 dias depois, dessa vez muito mais perto da Normandia, em uma cidade a noroeste de Paris. No entanto, logo receberam a notícia de que um foguete V1 havia se desviado da sua rota e caído muito perto do complexo onde acabavam de se reunir com Hitler, e então o líder alemão e sua comitiva voltaram à sua residência nos Alpes e a referida reunião foi suspensa. Somente no final do mês é que eles foram obrigados a ir a Berchtesgaden para uma nova reunião presencial, na qual novamente não chegaram a nenhum entendimento. Poucos dias depois, em 2 de julho, Rundstedt foi demitido por comentários derrotistas, e é comentado que Rommel não foi demitido devido à sua fama e ao peso moral que isso teria causado. Agora sim, entendida essa discussão entre Himmler, Rommel e Rundstedt, vamos para a opinião de Rommel sobre a invasão de fato. Nos dias em que se seguiram ao dia D, Rommel rapidamente percebeu que a situação era desesperadora. Em um relatório escrito em 11 de junho de 44, apenas 5 dias após o desembarque, ele começou a delinear as dificuldades que os alemães enfrentariam na tentativa de conter o avanço aliado. Para Rommel,
O problema mais grave era a superioridade aérea dos aliados. Ele observou que os ataques aéreos constantes paralisavam a capacidade de movimentação das tropas alemãs, impedindo que reforços chegassem rapidamente à linha da frente. De acordo com Rommel, os aliados já haviam conseguido estabelecer uma cabeça de ponte contínua ao longo das praias da Normandia, embora o progresso fosse mais lento que o esperado. Ele atribuiu esse atraso à luta teimosa das tropas alemãs nas defesas costeiras e aos contra-ataques das reservas alemãs, que apesar de não serem bem organizados, conseguiram retardar o avanço aliado. No entanto, Rommel estava ciente de que esse sucesso inicial seria temporário. Ele sabia que os aliados tinham recursos quase ilimitados e que, com o tempo, suas forças superariam em número e em equipamento as tropas alemãs. Um dos principais problemas que Rommel enfrentava era a incapacidade de mover as suas tropas rapidamente. Ele relatou que a superioridade aérea aliada tornava impossível transportar tropas e suprimentos durante o dia. Isso significava que as tropas alemãs estavam essencialmente presas em suas posições, incapazes de se reagrupar ou lançar contra-ataques eficazes. A Luftwaffe, a força aérea alemã, estava praticamente ausente nos céus da Normandia, deixando o domínio total para os aviões aliados. Isso não apenas impedia o movimento das tropas alemãs, mas também permitia que os aliados reforçassem as suas próprias posições com novos soldados e também suprimentos a uma taxa muito mais rápida do que os alemães. Outro fator crítico que Rommel destacou em seus relatórios foi o impacto da artilharia naval aliada. Ele mencionou que até 640 canhões pesados estavam sendo usados para bombardear as posições alemãs ao longo da costa. Esse bombardeio incessante tornava extremamente difícil para as tropas alemãs manterem as suas posições, pois estavam constantemente sob fogo de artilharia e ataques aéreos. Apesar dessas dificuldades, Rommel elogiou a tenacidade das tropas alemãs, especialmente na área de Montenburg, onde conseguiram resistir ao avanço aliado por algum tempo. Rommel, ao mesmo tempo, estava profundamente preocupado com a situação na península de Cotentin. Ele previu corretamente que os aliados iriam tentar capturar Cherbourg o mais rápido possível para garantir um porto de águas profundas que lhes permitisse desembarcar grandes quantidades de suprimentos e reforços. No entanto, Rommel também considerou a possibilidade de que, se a luta na península se tornasse muito difícil, os aliados poderiam optar por redirecionar o seu ataque para o interior da França, talvez em direção a Paris. Em seu relatório de 11 de junho, Rommel delineou as 4 principais dificuldades que os alemães enfrentariam na defesa da Normandia. A primeira, como já mencionado, era a superioridade aérea aliada. Rommel relatou que, devido ao controle total dos céus pelos aliados, até pequenos movimentos de tropas alemãs no campo de batalha eram rapidamente detectados e bombardeados. Ele observou que a superioridade aérea aliada se estendia por até 100 km atrás das linhas da frente, tornando impossível mover tropas ou equipamentos durante o dia. O segundo fator que ele destacou foi o impacto da artilharia naval aliada. Ele observou que as forças alemãs estavam sendo continuamente bombardeadas por canhões navais pesados, o que tornava quase impossível para as unidades de infantaria e blindados se moverem ou operarem nas áreas costeiras. Ele comparou o efeito da artilharia naval dos ataques aéreos, observando que ambos tornavam extremamente difícil para os alemães organizarem uma defesa eficaz. O terceiro ponto que Rommel levantou foi a superioridade material das forças aliadas. Ele relatou que as unidades blindadas inimigas, que estavam apoiadas pela força aérea, estavam conduzindo a batalha com uma quantidade esmagadora de munição e recursos. Ele comparou essa situação à batalha de El Alamein no norte da África, onde as forças alemãs e italianas foram derrotadas por uma combinação de superioridade material e poder aéreo aliado. Na Normandia, a situação era ainda pior, pois os aliados tinham reservas praticamente ilimitadas de munição e equipamentos. O quarto e último fator que Rommel destacou foi o massivo uso de tropas aerotransportadas pelos aliados. Ele observou que essas tropas, uma vez que saltassem em áreas não ocupadas pelos alemães, rapidamente se organizariam para a defesa, se tornando extremamente difíceis de derrotar. Ele previa que novos ataques dessas tropas deveriam ser esperados, especialmente em áreas mal defendidas pelas forças alemãs. Esse ponto, embora parecesse uma avaliação equivocada à primeira vista, na verdade se baseava em informações corretas sobre as operações de engano dos aliados, como por exemplo a Operação Quicksilver, que envolveu a criação de um exército fictício para confundir a inteligência alemã.
Em meados de junho de 1944, ele e outros comandantes alemães começaram a perceber que a situação na Normandia estava se tornando insustentável. As perdas alemãs estavam aumentando rapidamente e os reforços que chegavam à frente de batalha eram insuficientes para substituir os homens e o material perdido. Em 15 de julho de 44, pouco mais de um mês após o desembarque, Rommel escreveu outro relatório, no qual ofereceu uma avaliação ainda mais sombria da situação. Ele relatou que desde o início da invasão, as forças alemãs haviam perdido cerca de 97 mil homens, incluindo 2.360 oficiais. No entanto, apenas 10 mil substitutos haviam sido disponibilizados, e desses, apenas 6 mil haviam realmente chegado às linhas de frente. Além disso, as perdas materiais eram igualmente catastróficas. Cerca de 225 tanques haviam sido destruídos, mas apenas 17 haviam sido substituídos. Ele estava cada vez mais convencido de que, sem uma mudança dramática na situação, os alemães não seriam capazes de manter as suas posições por muito tempo. Ele destacou que as divisões de infantaria recém-chegadas para a frente da Normandia não estavam acostumadas ao combate e careciam de artilharia e armas antitanques adequadas para repelir os ataques aliados. Mesmo as tropas mais corajosas, argumentou ele, eventualmente sucumbiriam ao esmagador poder de fogo aliado. Ele também mencionou que as condições de abastecimento estavam se deteriorando rapidamente. A destruição da rede ferroviária e o domínio aéreo aliado tornavam extremamente difícil transportar suprimentos para linhas da frente. E como resultado, as tropas alemãs estavam ficando sem munição e também sem outros materiais essenciais para a guerra. Ele previu que em um futuro próximo, os aliados romperiam as linhas da frente alemãs, especialmente a do 7º Exército, e avançariam rapidamente para o interior da França. Ele observou que os alemães não tinham reservas móveis suficientes para repelir esses avanços e que os aliados, com a sua superioridade aérea e logística, poderiam continuar reforçando as suas posições sem interrupção. Ele enfatizou que os alemães estavam lutando uma batalha desigual, na qual a superioridade material e logística dos aliados eventualmente esmagaria as forças alemãs. Poucos dias após escrever esse relatório, Rommel foi gravemente ferido em um ataque aéreo enquanto viajava pela Normandia. Seu carro foi metralhado por caças bombardeiros aliados, resultando na morte do seu motorista e também em graves ferimentos para Rommel. Na primavera de 1944, vários amigos de Rommel se uniram em grupos clandestinos para se opor a Hitler e sugeriram a Rommel que era seu dever assumir o comando do esforço de guerra alemão e também do Estado, uma vez que um possível golpe contra Hitler fosse bem sucedido. Esses homens eram, mais tarde, os responsáveis pelo atentado de Stauffenberg, e Rommel não rejeitou a sugestão. No entanto, os conspiradores nunca revelaram a Rommel que o plano envolvia o assassinato de Hitler. Rommel não teria aceitado essa proposta, pois ele era contra o assassinato para fins políticos e, durante o conflito, ele desconsiderou várias ordens de Hitler para executar homens por ganho político. Após o desembarque na Normandia, ele tentou alertar Hitler várias vezes que a guerra estava perdida e que ele deveria considerar negociar com os aliados. Em 15 de julho de 44, Rommel escreveu a Hitler solicitando uma última oportunidade para encerrar as hostilidades contra os aliados ocidentais, mas essa carta chegou tarde demais. Acredita-se que Rommel tinha o apoio de outros generais, até mesmo de oficiais da SS, mas em 17 de julho ele foi ferido em um ataque por aeronaves aliadas, e acredita-se que isso tirou de Rommel a oportunidade de se envolver explicitamente no complô de 20 de julho. Após o fracasso do plano de assassinato de Hitler, muitos dos conspiradores foram presos e uma enorme investigação da Gestapo foi iniciada. A rede de envolvidos acabou sendo muito maior do que os nazistas inicialmente acreditavam. As represálias pelo complô da bomba foram sangrentas, resultando nas execuções de muitos dos principais conspiradores, mas também de outros que estavam implicados no plano. Rommel também foi implicado quando vários dos conspiradores, sob tortura, informaram a polícia sobre o possível envolvimento dele. Martin Bormann relatou a Hitler o seguinte: o marechal de campo Rommel estava perfeitamente a par do plano de assassinato e prometeu estar à disposição do novo governo. A casa de Rommel foi colocada sob vigilância da Gestapo e as suspeitas foram transferidas para o Tribunal de Honra Militar. O tribunal obteve evidências e sugeriram o envolvimento de Rommel e culpou o general. O protocolo normal teria ditado que Rommel fosse levado ao Tribunal do Povo de Roland Freisler, que sempre apoiava a perseguição nazista. Isso teria resultado inevitavelmente na execução de Rommel, provavelmente por decapitação com a guilhotina,
como muitos dos traidores foram condenados. No entanto, Hitler enfrentava um enorme problema. Rommel era visto na Alemanha como um herói nacional, um homem reverenciado pela população por suas vitórias contra os inimigos da Alemanha nazista. A sua imagem era uma forte ferramenta de propaganda, e Hitler não podia simplesmente arrastar ele para a frente de imprensa e destruir essa imagem, pois isso impactaria negativamente o moral do país. Era necessário proteger essa imagem, e é por isso que Hitler concordou em não executá-lo da maneira usual a que um traidor seria submetido. Hitler, portanto, ofereceu a ele de tirar a sua própria vida. No entanto, as opções que Rommel recebeu eram essencialmente uma sentença de morte. Em 14 de outubro de 1944, Rommel e seu filho tomaram café da manhã após as 7 horas e depois eles caminharam no jardim da sua casa. Ele anunciou à família que 2 generais de Berlim viriam à sua casa ao meio-dia, num momento em que muitos dos seus associados haviam sido executados ou presos. Rommel desejava ser enviado à frente oriental para lutar, e antes de se encontrar com os homens, ele vestiu a sua túnica do Afrika Korps. Wilhelm Burgdorf e Ernest Maisel chegaram à casa dele e pediram educadamente para falar com Rommel a sós ao meio-dia. Após ficarem a sós com ele, eles lhe apresentaram o ultimato. Nesse momento foi a sentença de morte do Marechal. Ele recebeu 3 opções. A primeira era acompanhar os generais a Berlim, para que ele pudesse se defender pessoalmente diante de Hitler, algo que teria levado inevitavelmente à sua execução pelas mãos dele do seu círculo íntimo. A segunda opção era enfrentar o Tribunal do Povo, o que também resultaria na sua execução, provavelmente sendo decapitado pela guilhotina. A terceira opção era tirar a sua própria vida ali mesmo. As 2 primeiras opções causariam sofrimento à sua família, pois é provável que eles também sofressem as consequências e todos os seus funcionários seriam executados. Mas com a opção de tirar a própria vida, a sua imagem seria preservada na propaganda alemã e ele foi prometido um enterro com honras militares e também uma grande pensão para sua família. Antecipando as opções, Burgdorf trouxe consigo uma cápsula de cianeto. No final das contas, Rommel concordou em tirar a sua própria vida, mas ele insistiu em contar à sua família o que estava acontecendo e os nazistas concordaram com isso, sob a condição de que fosse mantido em segredo. Ele inclusive explicou ao seu filho o seguinte: "Em 1/4 de hora estarei morto." E o seu filho adolescente respondeu: "Não podemos nos defender? Não adianta. É melhor que um morra do que todos nós sermos mortos em um tiroteio." Dentro da casa também estava o capitão Hermann Aldinger, um dos amigos mais próximos e antigos de Rommel. Ele foi isolado da família pelos nazistas e distraído, mas ao ser informado do plano por Rommel, ele estava disposto a lutar contra os generais nazistas em um tiroteio, ao invés de se render e permitir a morte do seu amigo. No entanto, Rommel recusou a resistência dizendo o seguinte: "Eu tenho que ir. Eles só me deram 10 minutos." Ele então vestiu seu casaco e saiu de casa acompanhado pelos generais. Ao sair, ele fez uma pausa na entrada para impedir que o seu cachorro o seguisse. Do lado de fora, havia um motorista da SS esperando, e os 2 generais se despediram de Rommel. Ele entrou no carro de Burgdorf e foi levado para fora da cidade, com os 2 oficiais nazistas sentados a cada lado dele para impedir qualquer tentativa de fuga. Foi em uma floresta isolada que Rommel morreu. A estrada que sai da vila sobe uma colina íngreme e penetra em uma densa floresta. Existem diferentes relatos sobre a morte dele que apontam para detalhes variados. O carro desapareceu na floresta e após parar, o motorista e Maisel saíram do carro, deixando Rommel sozinho com Burgdorf, que havia trazido o veneno. O motorista afirmou que ao retornar ele viu Rommel chorando após consumir o cianeto, mas isso é improvável pois foi relatado que ele voltou 10 minutos depois e viu Rommel dando seus últimos suspiros. O cianeto normalmente matava na época em até 3 minutos. Acredita-se que Burgdorf tenha ficado com Rommel para garantir que ele tirasse a própria vida. Após cerca de 5 minutos, ele chamou os outros, e ao verem o carro eles encontraram Rommel caído no assento com seu bastão de marechal de campo caído na sua mão. 20 minutos depois de ter saído de casa, a sua família foi informada por telefone sobre a morte dele. O público foi informado de que Rommel havia morrido de um ataque cardíaco ou de uma embolia cerebral após um suposto ataque ao seu carro. E para dar credibilidade à falsa história, Hitler ordenou um dia nacional de luto para comemorar a sua morte e um funeral de estado foi realizado. A verdade por trás da morte dele foi revelada quando uma entrevista com a viúva de Rommel foi conduzida antes do fim da Segunda Guerra Mundial e o seu filho também escreveu uma carta descrevendo o ocorrido.
Embora Rommel não tenha passado por uma execução no sentido tradicional, o ultimato que lhe foi dado por Hitler foi de fato uma sentença de morte. Qualquer opção que ele escolhesse resultaria na sua execução ou morte. Mas Rommel previu o que aconteceria se ele escolhesse qualquer coisa além da opção de tirar a sua própria vida. Ele é lembrado como um general militar habilidoso que acabou sendo eliminado por Hitler após a descoberta dos seus laços com os planos de assassinato do líder da Alemanha nazista. Ao refletir sobre as avaliações de Rommel após o dia D, fica claro que ele compreendeu melhor do que muitos dos seus colegas as limitações das forças alemãs e também as vantagens esmagadoras dos aliados. Ele sabia que a Alemanha não poderia vencer uma guerra de atrito contra os Estados Unidos e seus aliados, que tinham recursos quase ilimitados à sua disposição. Embora ele tenha tentado organizar uma defesa eficaz na Normandia, ele estava constantemente frustrado pela falta de recursos, pela superioridade aérea aliada e também pela relutância de Hitler em permitir retiradas estratégicas. Em última análise, as avaliações dele se provaram corretas. Em agosto de 44, as forças aliadas romperam as linhas de defesa alemãs e avançaram rapidamente para o interior da França. Em 25 de agosto, Paris foi libertada e as forças alemãs foram empurradas de volta para a fronteira do Reich. A guerra na Europa continuaria por mais alguns meses, mas o desembarque na Normandia e as batalhas subsequentes marcaram o começo do fim para a Alemanha nazista. Rommel, que começou a guerra como um dos generais mais respeitados de Hitler, terminou a sua vida como uma figura trágica, forçada a escolher entre a lealdade a um regime que ele sabia estar condenado e a tentativa de salvar a sua honra e a sua família. Sua visão crítica e sua disposição em questionar as ordens de Hitler o colocaram em conflito com o Führer, mas também garantiram o seu lugar na história como um dos grandes estrategistas da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, a Europa estava envolvida em guerra. A derrota da França era iminente e em breve a Grã-Bretanha estaria sozinha para lutar contra o terror da Alemanha nazista. A situação desesperadora da Grã-Bretanha piorou quando, em 10 de junho de 1940, a Itália declarou guerra. Os territórios italianos e britânicos na África entrariam em conflito, deslocando a guerra do continente europeu pela primeira vez. Após a declaração de guerra da Itália, a Grã-Bretanha não ficou parada, agindo rapidamente para conter uma potencial ofensiva italiana. Em 14 de junho de 1940, as forças britânicas estacionadas no Egito cruzaram para a Líbia e capturaram o Forte Capuzzo. As forças aéreas e navais britânicas também agiram decisivamente, alcançando sucessos iniciais que resultaram na superioridade aérea e naval da Grã-Bretanha. A campanha do norte da África logo se tornou um fronte importante da guerra. As potências do eixo sabiam que vencer no norte da África e controlar o canal de Suez isolaria a Grã-Bretanha, seus territórios na Ásia e os seus recursos vitais. Controlar o norte da África também permitiria ao eixo penetrar mais no Oriente Médio, o que ofereceria a eles controle sobre o precioso petróleo e também bloquearia os suprimentos aliados para a União Soviética. Para a Grã-Bretanha, o controle do norte da África era de importância crucial para garantir o seu contínuo abastecimento de recursos. Após a derrota da França, a África apresentou uma oportunidade para abrir um novo fronte contra o eixo. Isso mais tarde se mostraria significativo para aliviar a pressão sobre a União Soviética. Apesar da clara importância da campanha do norte da África, a Alemanha hesitava em apoiar a Itália em seus esforços. Tudo isso pois Hitler estava mais preocupado com a conquista da Europa em si. Retornando um pouco, vamos perceber que a gênese da campanha do norte da África está em grande parte ligada a um homem, o ditador italiano Benito Mussolini. Quando a guerra começou em setembro de 39, a região estava dividida entre três potências imperiais: o Reino Unido, a França e a Itália. Embora a Itália fascista fosse formalmente aliada da Alemanha nazista como parte do Pacto de Aço, Mussolini inicialmente decidiu manter o seu país fora da guerra até que seu exército estivesse forte o suficiente para lutar em um conflito de grande escala. No entanto, a queda chocante da França em junho de 1940 convenceu Mussolini de que a Itália precisava entrar na guerra antes que ela terminasse. Tudo isso para que ele pudesse realizar as suas ambições imperiais. Em 10 de junho, a Itália entrou oficialmente na guerra como aliada da Alemanha. E para Mussolini, o objetivo da Itália na guerra era aproveitar o que ele acreditava ser o colapso iminente do Império Britânico e ocupar as suas possessões na África e também no Oriente Médio.
Acima de tudo, Mussolini sonhava em transformar o mar Mediterrâneo em um lago do eixo, que seria dominado por um novo Império Romano, cujo joia da coroa seria o Canal do Suez e o Egito, que serviriam como porta de entrada para os vastos campos de petróleo no Oriente Médio. Contra o conselho dos seus generais, que argumentavam que o exército italiano não estava pronto para lutar em uma guerra industrial, Mussolini ordenou uma invasão do Egito em agosto de 1940. Para o Reino Unido, a entrada da Itália na guerra representava uma ameaça existencial ao Império Britânico. Após a queda da França, a Grã-Bretanha e seus aliados da Commonwealth estavam sozinhos contra as potências do eixo. Os britânicos tinham uma forte presença no Mediterrâneo e controlavam ambas as entradas para o mar, o Canal de Suez e o Estreito de Gibraltar. O Canal de Suez era especialmente importante, pois ele ligava as metades ocidental e oriental do Império Britânico. Além disso, a ilha de Malta era uma posição estratégica vital para os britânicos, dominando o coração do Mediterrâneo. No entanto, a Itália representava uma ameaça real a essas possessões imperiais. Enquanto a Alemanha não possuía uma frota de superfície significativa, a Regia Marina Italiana possuía a quarta maior marinha do mundo. Além disso, a marinha italiana também superava em número as forças aliadas no norte da África. Isso porque a maioria do exército britânico estava estacionada na Grã-Bretanha para defender contra uma possível invasão alemã. As forças da Commonwealth no Egito estavam em desvantagem numérica de quase 5-1 em relação ao 10º Exército Italiano. O comandante britânico no Oriente Médio entendia que o Egito não podia cair nas mãos do eixo sob nenhuma circunstância, ou então a Grã-Bretanha seria cortada de grande parte do seu império. A perda do Canal de Suez seria especialmente devastadora, pois a sua captura abriria as portas para o eixo conquistar os campos de petróleo do Oriente Médio, que alimentavam a máquina de guerra britânica. Portanto, manter o controle sobre o mar Mediterrâneo e o Egito era uma necessidade estratégica e econômica para o Reino Unido. Por outro lado, a Alemanha nazista não tinha ambições imperiais no norte da África. Em contraste com Mussolini, Hitler buscava derrotar as democracias ocidentais antes de voltar a sua atenção para o seu objetivo final da guerra, a conquista da União Soviética. Uma vez alcançado isso, Hitler planejava então deixar a maior parte do continente africano para os italianos como despojo de guerra. Quando a Itália finalmente lançou a sua invasão do Egito em 13 de setembro de 1940, Hitler e o Estado-Maior alemão tinham pouco ou nenhum interesse no teatro do Mediterrâneo. No entanto, as tentativas italianas de conquistar o Egito terminaram desastrosamente. Após deter o exército italiano mal equipado e mal liderado, o general Wavell lançou um contra-ataque com as suas forças em menor número e derrotou o inimigo em uma das campanhas mais unilaterais da história militar. Os aliados destruíram o 10º Exército Italiano na Operação Compass e infringiram mais de 140 mil baixas, sofrendo menos de 2.000 das suas próprias. A derrota italiana foi tão decisiva que Hitler sentiu que não tinha escolha a não ser oferecer resistência militar alemã para deter os britânicos antes que a Líbia fosse perdida para os aliados. O desesperado Mussolini aceitou e assim começou o envolvimento alemão na Guerra do Deserto. O alto comando alemão despachou uma força motorizada relativamente pequena para o norte da África com o objetivo de manter a linha, mas o líder desse recém-formado Afrika Korps tinha um plano diferente. Erwin Rommel era um dos generais favoritos de Hitler, que ganhou uma reputação como um comandante agressivo e determinado, sem medo de correr riscos. Apesar da quase total destruição das forças italianas na Líbia após a Operação Compass, Rommel estabilizou a situação antes de lançar um contra-ataque que empurrou os aliados de volta para o Egito. Isso marcou o início da lenda da Raposa do Deserto. Eufórico com as vitórias de Rommel, Hitler começou a investir mais no teatro e as forças alemãs no norte da África eventualmente cresceriam para mais de 150 mil homens, 544 tanques, cerca de 8.000 veículos e 1.000 peças de artilharia até o final da campanha de 1943. À medida que a guerra no deserto se arrastava, ela começou a assumir uma importância política para todos os principais envolvidos. Isso foi mais evidente na Itália, que suportou o peso dos combates no norte da África. Em 1942, a maioria das forças armadas italianas estava engajada na campanha, incluindo formações de elite, como as divisões Ariete e Trieste. No entanto, o maior impacto da guerra no deserto foi visto na frente doméstica.
O público italiano, que inicialmente tinha uma recepção morna à entrada na guerra, começou a se voltar ativamente contra o governo fascista à medida que o exército sofria pesadas derrotas no norte da África. Ao contrário de Hitler, Mussolini não era o líder supremo da Itália e ainda respondia ao rei Victor Emanuel III e ao Grande Conselho do Fascismo. Embora ainda tomasse as decisões governamentais mais importantes, Mussolini estava ciente de que poderia ser deposto do poder se não fosse cuidadoso. Os líderes militares eram leais ao rei e alguns já começavam a conspirar contra o Duce. No final de 1942, o próprio Mussolini havia se tornado pessimista quanto à capacidade da Itália de vencer a guerra, mas ele decidiu que a sua melhor chance de permanecer no poder era ver o conflito até o fim, em vez de suportar um armistício humilhante com os aliados. Na Alemanha, a Guerra do Deserto foi inicialmente considerado um espetáculo secundário, que eventualmente se transformaria em um grande teatro de combate para o Terceiro Reich. A invasão mal planejada da Grécia por Mussolini no inverno de 1940 aumentou ainda mais a dependência italiana do superior exército alemão. No final de 1941, as vitórias de Rommel juntamente com a fraqueza italiana em combate convenceram Hitler a dedicar mais recursos no norte da África e também no Mediterrâneo. Em vez de voltar toda a sua atenção para a planejada invasão da União Soviética, Hitler sentiu a necessidade de fortalecer o seu flanco sul e embarcou em uma campanha massiva para conquistar os Balcãs, a Grécia e, inexplicavelmente, a ilha de Creta. Não há dúvida de que a campanha nos Balcãs, em Creta e no norte da África consumiu recursos significativos que deveriam ter ido para a frente oriental. Rommel foi transformado em um herói popular pela adoradora imprensa alemã, que glorificava e muitas vezes exagerava suas conquistas. A lenda da raposa no deserto só cresceria à medida que ele continuava a derrotar as forças da Commonwealth, que eram muito maiores em batalhas abertas. No entanto, Rommel estava constantemente frustrado porque suas forças recebiam menos suprimento do que outros frontes, pois ele acreditava que o norte da África era o teatro-chave da guerra. Seu objetivo final era a conquista do Egito, seguida pela captura dos campos de petróleo do Oriente Médio. Após a sua grande vitória em Gazala, 2 semanas antes de El Alamein, Rommel convenceu Hitler a endossar o Plano Oriente. O Plano Oriente propunha que o Afrika Korps de Rommel e seus aliados italianos tomassem os campos de petróleo do Iraque e do Irã antes de avançar para o norte e se conectar com as forças do eixo avançando através das montanhas do Cáucaso. Se bem sucedida, a operação ambiciosa seria devastadora para os esforços de guerra britânico e soviético. Para o Reino Unido, a campanha do norte da África tinha uma importância política especial após a queda da França no verão de 1940. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill estava ciente das implicações da guerra no deserto e acompanhava de perto os combates. Isso irritava os seus generais, que desprezavam o micromanagement de Churchill na guerra. Da mesma forma, Churchill acreditava que os seus generais eram excessivamente passivos e ansiava por um comandante agressivo no deserto como Rommel. Embora o histórico de Churchill como estrategista militar seja misto, ele entendia que vitórias militares no norte da África eram cruciais para manter o moral e o prestígio britânicos, além de desviar as forças do eixo da União Soviética. Churchill também argumentou para Stalin que assegurar o norte da África e o Mediterrâneo ajudaria a campanha de bombardeio estratégico dos aliados contra a Alemanha, que ainda estava se intensificando em 1942. A RAF e seus aliados da Commonwealth tinham mais de 2.000 aeronaves no norte da África e no Mediterrâneo até o final de 42. Esse número aumentaria para 3.462 até o final da campanha, com a chegada das unidades americanas. Assim, a guerra no deserto dominou a cena política do Reino Unido por quase 3 anos, e cada vitória ou derrota teve enormes ramificações. O melhor exemplo disso ocorreu em junho de 1942, quando o 8º Exército foi derrotado em Gazala, seguido pela queda do porto de Tobruk. O choque de perder Tobruk, que carregava um poderoso simbolismo devido à defesa heróica da cidade predominantemente pelos australianos em 41, foi tão grande que o parlamento britânico convocou um voto de desconfiança no governo de Churchill. Durante o debate, o membro do parlamento Alfred Edwards declarou famosamente o seguinte: se Rommel tivesse nascido nesse país, ele agora seria um sargento, e não um marechal de campo. Embora a moção tenha sido derrotada e Churchill permanecesse no poder, a tentativa sublinhou a importância psicológica e política da campanha no norte da África para o fronte doméstico britânico.
quando o exército Panzer-África colidiu com o 8º Exército em El Alamein em junho de 42, a importância do confronto era evidente. Rommel estava apenas a 150 quilômetros da cidade de Alexandria e, além disso, do Canal de Suez. As forças da Commonwealth à sua frente haviam sido devastadas nos últimos 2 meses, mas o 8º Exército se manteve firmemente na batalha pelo norte da África. Por fim, a campanha no norte da África foi frequentemente rotulada como uma guerra sem ódio, um confronto puramente militar no deserto, sem as perseguições partidárias e a limpeza étnica que ocorreriam na Europa. Essa visão tem sido contestada por historiadores recentes, dado que havia de fato muitos civis que viviam na região, e a campanha foi marcada por inúmeras atrocidades e abusos cometidos tanto pelas forças italianas quanto pelas alemãs contra prisioneiros de guerra aliados e populações locais de judeus, berberes e árabes. Esses atos eram frequentemente motivados pelo racismo e pelo antissemitismo. Torturada pelo exército japonês com choques elétricos e confinada em uma cela minúscula, Finch se recusou a falar. As mulheres não contam histórias de guerra como os homens, disse Beta Murphy, que era filha de Florence Finch após sua mãe ser enterrada com honras militares completas após falecer aos 101 anos. No caso de Finch, filha nascida nas Filipinas de um pai americano e mãe filipina, praticamente ninguém fora da sua família sabia que ela era uma veterana altamente condecorada, tendo recebido a Medalha da Liberdade em 1947, a maior honraria civil da nação. Finch trabalhava como datilógrafa no quartel-general da inteligência do exército de Manila, quando caiu sobre o domínio japonês. Ela convenceu as forças de ocupação de que era filipina e conseguiu um emprego escrevendo vales de racionamento de gasolina, que ela inteligentemente usou para ajudar o movimento de resistência. Seu trabalho lhe permitiu desviar suprimentos de combustível e sabotar remessas japonesas. Mais tarde, ela passou a contrabandear comida para prisioneiros americanos famintos antes de ser capturada pelo exército japonês e torturada, e foi confinada em uma sala de 2 por 4 metros. Apesar de ser torturada com choques elétricos, Finch se recusou a falar. Ela sobreviveu apenas para ser condenada a trabalhos forçados, e quando as tropas americanas finalmente a libertaram em 10 de fevereiro de 45, Finch supostamente pesava apenas 36,2 quilos. A guarda costeira nomeou um edifício na ilha de Sandy, no Havaí, em sua homenagem em 1995. Imagine fugir a pé sobre uma cadeia de montanhas na neve profunda, perseguida pelos nazistas, e fazer tudo isso com uma perna só. É talvez irônico que a tentativa de Virginia Hall de trabalhar como diplomata num serviço anterior americano tenha sido negada devido à sua deficiência, mas no final da Segunda Guerra Mundial, ela se tornou a primeira agente residente faminta no SOE na França e provou ser uma espiã destemida. Uma americana que trabalhou na França ocupada pelos alemães como agente de espionagem britânica, Hall perdeu a parte inferior da perna em um acidente de caça antes da guerra e usava uma prótese de madeira de 3 kg que ela carinhosamente apelidou de Cuthbert. Para os franceses, Hall ficou conhecida como a Dama que Manca, e para os alemães, ela era uma das espiãs aliadas mais perigosas. Entre outras proezas, ela trabalhou disfarçada como uma jornalista americana do New York Post, planejando e organizando movimentos de resistência. Mais tarde na guerra, ela trabalhou principalmente sozinha, como operadora de rádio, que era um trabalho altamente perigoso na época, disfarçando-se como uma camponesa idosa e até lixando os dentes para tornar o seu disfarce mais convincente. Quando foi forçada a fugir da sua posição, quando os nazistas se aproximaram dela em 42, ela embarcou em uma jornada de 3 dias a pé sobre as montanhas dos Pirineus, na neve pesada, e apesar de ter apenas uma perna, acabou se tornando a civil feminina mais condecorada da Segunda Guerra Mundial e uma das primeiras mulheres a trabalhar para a CIA. Isso novamente mostra que não se deve ignorar mais de 1/4 da população que tem deficiência. Você pode estar recusando o maior talento para o trabalho. Ela sobreviveu a um campo de concentração, era tão habilidosa na codificação que os nazistas não conseguiam desvendar os seus segredos, e teve uma brilhante carreira como senadora para promover o direito das mulheres. Jeanne Vial nasceu no que hoje é a República do Congo, mas foi criada e educada na França. Assim como Billy Walker, ela trabalhou como jornalista quando a Segunda Guerra Mundial começou, e então ingressou na resistência francesa em 1940, coletando informações sobre os movimentos nazistas em toda a França. Em 1943, ela foi presa em Marseille e acusada de traição. O procurador francês de Vichy afirmou que suas comunicações eram codificadas de forma tão especializada que, mesmo quando os nazistas invadiram a sua casa, não conseguiram quebrá-las. Vial foi enviada para um campo de concentração e posteriormente para uma prisão feminina, mas conseguiu sobreviver e escapar ou ser libertada. Os registros divergem nesse ponto.
como é o caso de muitas histórias de mulheres negras que não foram contadas ou documentadas de forma completa. As suas ações durante a guerra lhe renderam a medalha de resistência pelo governo francês, e após a guerra, ela foi eleita para o Senado francês como representante da atual República Centro-Africana, e cofundou uma cooperativa econômica chamada de Esperança de Obaguian. Vial foi uma forte defensora dos direitos das mulheres e meninas, e em 1948 fundou a Associação de Mulheres da União Francesa de Ultramar e Metrópole para incentivar e apoiar a educação das meninas das colônias francesas. Miller cobriu batalhas durante a Segunda Guerra Mundial e foi até presa pelo exército dos Estados Unidos por conta do seu gênero. Lee Miller, nascida em Nova York, ex-modelo de moda da Vogue e musa surrealista, foi uma fotógrafa e correspondente de sucesso durante a Segunda Guerra Mundial. Frequentemente é perguntado se as mulheres nos anos 40 realmente eram investigadores particulares ou correspondentes de guerra. Na verdade, havia muitas delas, embora em termos de correspondente de guerra, quase todas estivessem com as forças dos Estados Unidos, já que o exército britânico não permitia que mulheres repórteres fossem credenciadas. Lee Miller se destaca por muitas razões, não menos a qualidade e o poder das suas imagens e o fato de ter testemunhado muitas batalhas de perto. No cerco de Saint-Malo em 1944, Miller foi a única fotógrafa presente e cobriu a batalha sozinha por vários dias. Após a batalha, o exército dos Estados Unidos prendeu Lee por violar os termos de seu credenciamento, que a proibiam de cobrir conflitos por ser mulher. Apesar disso, Miller continuou a capturar algumas das imagens mais envolventes e importantes da guerra, incluindo pilhas de corpos de sobreviventes esqueléticos nos campos de Dachau e Buchenwald. Ela também foi uma das poucas a testemunhar e documentar uma bomba de napalm, embora suas imagens tenham sido censuradas e proibidas de serem exibidas até depois da guerra. Possivelmente, o retrato mais famoso de Miller foi tirado por David Sherman, quando eles estavam no apartamento de Hitler e ela tirou as suas botas sujas, cobertas de sujeira ao documentar as atrocidades em Dachau, e então tomou um banho. Seu filho, Anthony Penrose, disse ao Telegraph do Reino Unido. Com esse gesto, ela estava desafiando Hitler. No chão estão as suas botas, cobertas de sujeira de Dachau, pelas quais ela pisou pelo chão do banheiro de Hitler. Ela está dizendo que ela é a vencedora. Khan rompeu com uma nobre família muçulmana indiana para provar o valor dos cidadãos indianos na guerra, apenas para ser traída. Mas ela se recusou a revelar os seus segredos. Noor Khan, também conhecida como Nora Baker, ou pelo seu codinome Madeleine, nasceu em Moscou em uma nobre família muçulmana indiana e foi criada na Inglaterra e na França. Ela acreditava que se os indianos se destacassem na guerra, isso poderia quebrar o preconceito racial contra eles. Então ela se juntou ao Women Auxiliary Air Force, tornando-se a primeira operadora de rádio feminina enviada da Grã-Bretanha para a França ocupada durante a Segunda Guerra. Pacifista, influenciada pelos ensinamentos de Gandhi, ela queria servir, mas ao mesmo tempo ela também não queria matar ninguém. Ela sentia que se voluntariar para essa posição perigosa era a melhor maneira de servir os britânicos, melhorar o status dos indianos no Império e manter os seus princípios éticos. Ela foi enviada para a França, mas houve dissidência dentro da célula que a recebeu, e ela então foi entregue aos nazistas. Presa, interrogada e torturada, ela tentou escapar 2 vezes. Após a sua segunda tentativa, ela foi mantida acorrentada e em confinamento solitário por 10 meses. Ainda se recusando a denunciar os seus colegas. No final, Noor estava entre os que foram executados em Dachau. Sua última palavra dizem que foi liberté. Por seu serviço corajoso, ela foi póstumamente agraciada com a Cruz de Jorge e a Cruz de Guerre com estrela de prata. Mais conhecida por seu imenso talento como artista, alguma das habilidades mais valiosas, mas menos conhecidas de Baker era salvar refugiados e contrabandear segredos militares escritos com tinta invisível em suas partituras. Josephine Baker é famosa como uma artista e espiã francesa nascida nos Estados Unidos e pode ser a única mulher reconhecível nessa lista. Uma talentosa dançarina e cantora, em 1927, Baker causou sensação ao se apresentar em Paris em uma sala inteira feita de bananas. Em 1934, ela também se tornou a primeira mulher afro-americana a estrelar em um grande filme. Sua contínua popularidade em Paris nos anos 40 lhe deu acesso a festas, embaixadas e ministério onde altos funcionários se reuniam. Em vez de simplesmente desfrutar da sua posição e de se encontrar em sua carreira, Baker usou o seu acesso para extrair informações valiosas e altamente secretas e repassá-las para a inteligência militar francesa. Uma vez que os nazistas ocuparam a França, Josephine mudou-se para o sul da França e trabalhou com a resistência francesa, abrigando refugiados e fornecendo a eles vistos e outros apoios.
Entre outros métodos engenhosos, ela contrabandeou segredos militares da França ocupada pelos nazistas e os enviou para a Inglaterra, escritos com tinta invisível em suas partituras. Ela teve muitos momentos de perigo durante o seu tempo como espiã, mas Baker supostamente ria do perigo dizendo: quem ousaria fazer uma revista íntima em Josephine Baker? Seu trabalho com a resistência francesa lhe rendeu a Cruz de Guerra. Depois da guerra, Baker voltou aos Estados Unidos e passou a apoiar ativamente o movimento pelos direitos civis, participando de manifestações e boicotando clubes e locais de concertos segregados, argumentando com razão que se afro-americanos não pudessem assistir aos seus shows, ela não se apresentaria. Wake matou um nazista com as próprias mãos e realizou feitos que seus colegas homens jamais poderiam ter conseguido, incluindo percorrer 480 km de bicicleta além dos postos de controle nazistas. Conhecida pelos nazistas como a Rata Branca, Nancy Wake nasceu na Nova Zelândia com ascendência inglesa e maori e foi criada na Austrália. Assim como Billy Walker, Wake testemunhou o surgimento de Hitler, do nazismo e do antissemitismo na Europa na década de 1930, e algumas das recordações de Billy no romance são baseadas nas de Wake. Wake estava na França quando caiu nas mãos da Alemanha nazista em 1940 e se juntou à resistência como mensageira, contrabandeando mensagens e alimentos para grupos clandestinos, abrigando pilotos aliados e comprando uma ambulância para ajudar refugiados que fugiam do avanço alemão. Eventualmente, seu trabalho tornou-se muito conhecido e ela foi forçada a escapar para a Inglaterra, mas seu marido francês foi capturado e executado. Apesar da morte do seu marido, Wake continuou resistindo, ingressando na Special Operation Executive, que era uma empresa britânica que trabalhava com a resistência francesa. Ela foi treinada em espionagem, fabricação de bombas e combate corpo a corpo, e eventualmente foi lançada de paraquedas no sul da França. Durante o seu tempo lá, Wake ficou conhecida por garantir que os grupos de resistência na região estivessem bem armados e equipados. Entre outros feitos, ela famosamente percorreu mais de 480 km de bicicleta, além dos postos de controle nazistas para entregar um relatório. Participou de uma batalha entre a resistência e os alemães e matou um sentinela da SS com as próprias mãos. Após a guerra, ela recebeu a Medalha George do Reino Unido, a Medalha da Liberdade dos Estados Unidos, a Legião de Honra da França e medalhas de reconhecimento da Austrália e da Nova Zelândia, tornando-se a mulher mais condecorada das forças aliadas da Segunda Guerra Mundial. Dizem que quando ela foi lançada atrás das linhas inimigas, Wake garantiu que estava com uma arma, uma almofada de cetim e seu batom vermelho favorito. Muitos grupos informais de assistência mútua foram criados dentro dos campos de concentração pelas próprias prisioneiras, as quais garantiam a sua sobrevivência compartilhando informações, comida e roupas. Em geral, os membros desses grupos vinham da mesma cidade ou província, tinham o mesmo nível educacional ou possuíam laços de família entre si. Outras sobreviveram porque as autoridades da SS as colocavam para trabalhar no conserto de roupas, na cozinha, lavanderia e na faxina. As mulheres tiveram um papel importante em várias atividades da resistência ao nazismo. Esse foi o caso das mulheres que, previamente à guerra, eram membros de movimentos juvenis socialistas, comunistas ou sionistas. Na Polônia, as mulheres serviam como mensageiras que levavam informações para os guetos. Muitas mulheres conseguiram escapar escondendo-se nas florestas no leste da Polônia e da União Soviética, e servindo nas unidades armadas dos partisãs. Na resistência francesa, da qual muitas judias participaram, a atuação das mulheres não foi menos importante. Sophie School, uma estudante alemã da Universidade de Munique e membro do grupo de resistência White Rose, foi presa e executada em fevereiro de 43 por divulgar propaganda antinazista. Algumas mulheres lideraram ou integraram organizações de resistência dentro dos guetos. Outras se engajaram na resistência dentro dos próprios campos de concentração, como em Auschwitz I. Aqui no canal tem um vídeo completo sobre a revolta de 1944 de Auschwitz. Essa é uma história que com certeza vale a pena você dar uma olhada. Outras mulheres também participaram ativamente das operações de resgate e socorro aos judeus na parte da Europa ocupada pelos alemães. Em resumo, milhões de mulheres foram perseguidas e assassinadas durante o Holocausto. No entanto, para todos os efeitos, foi o enquadramento na hierarquia racista do nazismo ou a postura religiosa ou política dessas mulheres que as tornaram alvos, e não o seu sexo em particular. Se você acredita que esse vídeo tenha lhe agregado de alguma forma e queira apoiar ainda mais o nosso trabalho aqui no YouTube, considere apoiar o canal com apenas R$10. Isso vai ajudar muito a esse projeto sempre crescer na plataforma. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.